Olá, alunos! Vamos para a última aula dessa semana e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no nosso livro didático, página 46 e 47. Você primeiro irá fazer no exercício 4, colocando aí na ordem, né? O narrador ele conta sua história e divide em parágrafos, mencionando vários aspectos da vida dele. Então você vai reler o texto e escrever somente a ideia principal, uma frase com a ideia principal de cada parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto parágrafos. No número 5, está perguntando sobre o título. Ele está se referindo aos olhinhos. Olhinhos de quem? E por qual motivo eles tomaram um susto na cidade? O que foi que aconteceu que eles tomaram um susto na cidade? A questão número 6, ela é somente de conversa. Quando tem aquela boquinha, é um sinalzinho que é de conversa, tá? Você pode conversar aí com algum responsável seu que esteja aí com você nesse momento fazendo atividade. Então, por que a família de Irani se mudou da fazenda para a cidade de Formosa? Na questão número 7, você vai diferenciar um pouquinho sobre a vida na roça e a vida na cidade. Tem diferença? O narrador apresenta diferenças? Então você vai escrever ali no seu relato, na sua atividade. Para pensar, onde você mora? No campo ou na cidade? Em sua opinião, quais são as vantagens de se viver em um lugar ou em outro? E os últimos exercícios estão na página 47, que é a organização de um relato. Então, considerando a finalidade e organização, o texto Olhinhos de Ver Bicho Toma um Susto na Cidade é um notícia, relato, fábula ou crônica. Você vai assinalar aí. No número 9, como está organizado o texto? Qual é o tempo, qual é o lugar e quem são os personagens? Vai lá no texto e dá uma olhadinha. Quando que aconteceu isso aí? Em que lugar que aconteceu e quem faz parte da história, tá bom? E você vai ler um pouquinho ali sobre a organização de um relato. Vem algumas dicas importantes. Preste bem atenção nessa leitura, porque depois irá te ajudar quando a gente for fazer o Você, o Autor, no final da unidade. E agora a questão 10 fala um pouquinho sobre como começa e como termina o texto. Essa questão 10 está perguntando: as ideias combinam do início e do final do texto? O que você tem que pensar? O texto começa e termina falando sobre o mesmo assunto, né? Eles se unem de alguma forma, o início e o final do texto, com algum assunto? E na letra B, essa combinação é importante para a organização de um texto? Escreva aí então o que você acha em relação a essas atividades. Espero que você tenha gostado do estudo dessa semana, de tudo que realizamos, e tenha um bom descanso, um bom final de semana. Um super beijo dessa prof que ama vocês.